Amém, igreja? Você pode assentar. Carta aos Efésios, capítulo 2. Carta aos Efésios, capítulo 2. Esse culto, como todos os demais, são importantes. Eu posso dizer que o culto de doutrina é uma oportunidade especial para falar à igreja, mas não somente a igreja, mas todos aqueles que recebem a palavra. E eu quero falar um pouco, nesse poucos minutos que nós temos, sobre bênçãos da redenção. Efésios capítulo 2, versículos de 13 a 19. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e também para os que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Membros da família de Deus. Meus amados irmãos, não é da vontade de Deus que vivamos sem o que Ele proveu para os seus filhos. E Ele tem separado e tem preparado muitas coisas para os seus filhos. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, não somente para nos libertar do jugo do pecado, mas também para nos ajudar a vencer os efeitos do pecado. Então não devemos nos sentir felizes com apenas uma parte dos benefícios que Jesus obteve para nós. A salvação é completa. Tudo o que precisava ser feito, já foi feito. A salvação é pela graça. E posso dizer, usando uma linguagem nossa, no reino espiritual, tudo tem que ser por fé. Está escrito em Colossenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Igreja, a redenção é um dos aspectos fundamentais da salvação. Nós podemos dizer que ela concede a liberdade a uma pessoa que era propriedade de outra. E essa libertação é feita mediante o preço pago por ela. E uma vez redimida, a pessoa fica livre de todas as obrigações com o seu antigo dono. Vejamos o seguinte: no mundo antigo, a escravidão, que é terrível, mas a escravidão era parte integral da sociedade, e os mercados de escravos eram comuns. Quando um senhor não precisava mais de determinado escravo, o que ele fazia? Ele o vendia no mercado público. Uma vez comprado, o escravo, o servo, tornava-se propriedade do seu novo dono. O Novo Testamento emprega essa alegoria para revelar
o que Deus fez por todas as pessoas através do seu Filho Jesus. Para os crentes em Colossos, essas trevas não somente envolviam o reino do pecado, como também falsos ensinamentos aos quais eles estavam sendo expostos. E quando nós ouvimos isso, a impressão que temos é que a carta foi escrita ontem. Quantos falsos ensinamentos têm sido divulgados? Quantas heresias? Quantas vezes a palavra tem sido totalmente deturpada? Nessa comparação, nós fomos libertos do domínio do pecado e das filosofias perversas deste mundo. Amém? Libertos do pecado e das filosofias perversas deste mundo, dos ensinamentos que são contrários aos princípios bíblicos. A nossa morada é o reino do Filho do seu amor, em quem temos recebido a verdade do Evangelho. Meus amados irmãos, o que nós temos que proclamar é a palavra de Deus. Não são regras religiosas, não preceitos denominacionais, mas a palavra. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que não é e jamais foi um livro religioso. Irmãos, a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, em lugares diferentes, em épocas diferentes, mas todos sob a inspiração divina. Agora, irmãos, graças à nossa redenção, nós nos tornamos em Cristo sua propriedade exclusiva. E seria uma absoluta incoerência de nossa identidade com Jesus voltarmos atrás e servirmos aos desejos da nossa velha natureza. Nós sabemos perfeitamente que estamos no mundo, mas não somos do mundo. As regras e os preceitos do mundo são contrários aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. A família é instituição divina. O casamento é instituição divina. E Deus criou, está lá em Gênesis, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. O primeiro casamento foi celebrado por Deus no Jardim do Éden. Não há aprovação, não há respaldo bíblico para se reconhecer casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não há. Jamais as maltrataremos. Não. Trataremos bem, mas revelando e mostrando o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. O nosso compromisso é com o Senhor. Compromisso de trazer a revelação da sua palavra. Não conforme aquilo que pensamos, mas conforme o Espírito Santo tem como propósito para a nossa vida. E é muito importante que estejamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor o discernimento espiritual. Então, irmãos, o antigo escravo não podia voltar ao seu antigo dono para servi-lo novamente. Da mesma maneira, irmãos, não podemos voltar às atividades, aos feitos da velha criatura, depois que fomos redimidos por Cristo. Então Cristo não somente nos comprou do domínio de Satanás, como também nos perdoou os pecados que cometemos quando estávamos sob o poder do maligno.
nós fomos dispensados da dívida em que incorremos. E esse perdão inclui a carga da culpa. Vou repetir. O perdão inclui a carga da culpa. Não nos aguarda outra condenação, porque estamos em Cristo. É o que está escrito lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então, a redenção e o perdão só estão ao nosso alcance através de Cristo. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então, somente o sangue de Jesus tem poder de nos comprar do reino das trevas e nos conceder a liberdade. E nós precisamos ficar atentos, porque o velho homem não morreu, mas ele é mortificado. E precisamos mortificar o velho homem a cada momento, diante de cada circunstância. Sabemos a quem servimos, sabemos quem habita em nós, sabemos para onde estamos indo. Não é uma invenção nossa, não é uma revelação nossa, é o que a palavra nos diz. É o que o próprio Senhor Jesus nos declara, nos afirma. Deus é santo em sua natureza e em seu caráter. Como a nossa mente guardava pensamentos contrários ao caráter divino, então éramos o quê? Inimigos de Deus. Então não podia de modo algum existir comunhão entre nós e o Criador. E nesse estado, não podíamos fazer parte do reino de Deus, que é um governo de justiça, que é um governo de santidade. Não podemos impedir que os pensamentos cheguem, mas podemos impedir que eles fiquem. Então nós precisamos ter muito cuidado com os pensamentos que estamos alimentando. Então podemos dizer, com base bíblica, com base no que se viveu antes, que não tínhamos nada em comum com o plano de Deus e o propósito de Deus. Mas ao estarmos em Cristo, a nossa condição foi alterada, mudada. Já não estamos mais em inimizade com Deus. Fomos reconciliados mediante a obra expiatória de Cristo. E é por isso que lá na carta a Timóteo, Paulo diz que Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e o homem. E aí quando eu falo nisso, eu lembro sempre de Maria. Maria que foi um exemplo de mulher, um exemplo tremendo. Imaginem, todas as mulheres, todas as jovens naquela época, Deus escolheu justamente Maria. Exemplo de mulher, exemplo de mãe, exemplo de esposa. E aí Maria dá uma orientação que precisa ser observada sempre. Ali quando estavam nas bodas de Caná da Galileia, que faltou vinho, e que Maria chega para Jesus e fala da situação para ele, e ela vai aos funcionários e diz: fazei tudo o que ele disser. Todo o Novo Testamento, você vai ouvir essa determinação de Maria. Então Maria, como os demais, não podem ser adorados. Não. Eu digo que serve de exemplo de vida. Mas o único que pode ser adorado é o Senhor. Só adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Jeremias 32, 27.
Esse é o Deus ao qual servimos. O Deus de todo amor, o Deus de toda graça, o Deus de toda justiça, o Deus que não conhece impossíveis, o Deus que declara: agindo eu, quem impedirá? O Deus que afirma: pois os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos, maiores do que os seus caminhos e os seus pensamentos. O Deus que declara: pois eu sei o que tenho para vós, um futuro de paz e de esperança. Sabe, meus amados irmãos, o sangue de Jesus afastou a ira de Deus do ser humano. E ainda que o inimigo da nossa vida, que é Satanás, procure nos acusar, o próprio Cristo intercede por nós diante do Pai. Você pode ver isso lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 33 e 34. E para conservar a nossa comunhão com o Senhor, nós precisamos de uma coisa: nós precisamos permanecer em fé. E a palavra nos ensina que precisamos colocar a nossa fé em ação. Não somos melhores que os outros, absolutamente. Mas temos uma missão, como discípulos de Cristo. De onde quer que estejamos, diante de toda e qualquer circunstância, proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a maior proclamação do Evangelho de Cristo não é com aquilo que dizemos, com a nossa expressão, mas é com a maneira que vivemos. Eu acho maravilhoso quando alguém pode dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. O único perfeito foi Cristo, Jesus Cristo, o homem. E ele tem que ser o nosso modelo de vida. O nosso olhar precisa estar fixo em Cristo, que é o autor e consumador de quê? A nossa fé. Eu vou encerrar. Nós precisamos seguir firmes na esperança de que recebemos através do Evangelho. Recebemos a palavra, recebemos a Cristo, recebemos os ensinamentos, os princípios que devem estar gravados, encravados, arraigados na nossa mente e no nosso coração, para que possamos verdadeiramente praticá-los. Nós temos que viver aquilo que pregamos. Não tente encontrar no seu próximo a perfeição, e não encontrando a perfeição, vir a criticá-los. Não, irmãos, todos nós somos pecadores, e em Cristo como novas criaturas, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Por quê? Porque somos bons? Não, o único bom é o Senhor. Porque uma vez em Cristo, não conseguimos mais voltar atrás a uma situação anterior e viver fora dos seus princípios. E tem uma coisa, irmãos: somente através da palavra de Deus nós conseguiremos participar dessa nova comunhão com o Pai eterno. E na conclusão, eu separei três coisas para dizer para vocês nessa manhã. Que nós somos santificados em Cristo para viver em santidade, viver em comunhão e amor uns com os outros, e para que estejamos preparados para a sua vinda. Os crentes em Cristo são, sem dúvida, um povo abençoado. Existem bênçãos para aqueles que creem
para aqueles que estão em Cristo. E essas bênçãos não são destinadas a religiosos, a religiões, não, para aqueles que estão em Cristo. E não fomos libertos do reino das trevas e do pecado. Não somente fomos libertos dos reinos das trevas e do pecado, mas também nós fomos integrados ao reino de Deus e transformados em seus filhos. É o que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Filhos nascidos não da vontade da carne, não da vontade do homem, não da vontade da denominação, não da vontade do país, não da vontade da religião, mas do Pai eterno. No entanto, jamais nos esqueçamos de que a nossa transformação ocorreu e continua mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício dele foi completo. Em virtude da nossa imperfeição, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Trabalhando. E não nos esqueçamos que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. E após a morte segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então a oportunidade que temos é essa vida, que ela é única. Essa vida que passa rapidamente. A vida é como um sopro, início, meio e fim. Acabou. O nosso corpo é a nossa morada terrena. Mas o nosso espírito não é temporal como o nosso corpo. O nosso espírito é imortal. Porque teve um início e não terá um fim. É por isso, irmãos, que nós precisamos viver a cada momento na realidade do que temos, de que estamos na terra, mas sempre sob a perspectiva da eternidade. Preparados, prontos. São algumas das bênçãos da redenção, para que possamos viver eternamente na presença do Senhor. E ao pedir a Deus para perdoá-lo de seus pecados, o Senhor Jesus faz o quê? Ele liberta do poder do pecado em nossa vida. E aí nós passamos a fazer parte do seu reino. Passamos a viver uma vida segundo o seu propósito. A viver uma vida para o louvor da sua glória. A viver para o louvor e para a glória de Deus. Não importa o tempo. Estamos no 3º milênio, mundo globalizado. Mas está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus nos diz que todas as coisas hão de passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Amém? Equipe de louvor, fiquemos de pé.